Fala galera, beleza mano? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas Mano, biocientista, e no vídeo de hoje vamos falar sobre por que você não consegue ganhar peso e como resolver isso. Para isso vamos abordar 4 tópicos. Primeiro, expectativas realistas para o ganho de peso, porque você pode estar querendo ganhar num ritmo muito acelerado que não é realista. A termodinâmica do ganho de peso, as variações genéticas do nosso metabolismo, ou do quanto a gente gasta de energia, que não é bem o metabolismo. E por fim, alguns macetes para a gente conseguir lidar melhor com isso. A velocidade que você consegue construir músculo é função do seu tempo de treino, há quanto tempo você está treinando, e de quanto músculo você tem. Se você tem mais músculo, você vai conseguir construir mais músculo mais rápido do que se você tiver menos músculo. No caso de um iniciante, a taxa máxima de peso que a gente deve ganhar é em torno de 1,5% de peso do seu corpo por mês. Então, se você pesa 60 kg, você vai ganhar 900 gramas. Se são 70 kg, vai ser 1,50 kg. Se for 80 kg, 1,2 kg. Isso para homens. Para mulheres é um pouco diferente, porque apesar de a gente ter alguns estudos que encontram que mulheres e homens ganham músculo no mesmo ritmo relativo, ou seja, os homens e as mulheres vão ganhar 10% de músculo mais ou menos no mesmo tempo, as mulheres têm menos músculo inicialmente. Então, ao invés de ser 1,5%, como as mulheres têm cerca de 2/3 de músculo que os homens têm, elas podem ganhar com 2/3 da velocidade. Então, seria 1% do peso por mês. Só que tem um outro detalhe, as mulheres tendem a ter mais gordura do que os homens, cerca de 10% a mais. Então, se você é uma mulher com 25% de gordura, é mais ou menos equivalente a um homem com 15% de gordura, ou 20/10, por exemplo. Então, com isso, você tem que reduzir um pouco mais a sua taxa de ganho de peso, porque você tem ainda menos músculo. Então, seria algo em torno de 0,9% do seu peso por mês. Então, se você tem 60 kg, seria 540 gramas, se for 70 kg, 630 gramas e por aí vai. Agora, essa é a taxa máxima que você vai ganhar músculo no início da sua carreira de marombeiro. Então, não tem necessidade de você ganhar nesse ritmo. Mesmo que você ganhe menos peso do que isso, você pode ainda assim estar ganhando mais músculo do que isso. A gente sabe que a recomposição corporal, ou seja, perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, é algo que acontece. Tem um estudo que saiu esse ano que fala bem a fundo sobre isso. Se você tiver interesse, dá uma olhada nisso. Eu só vou te dizer os spoilers que é possível sim. Então você pode muito bem ganhar 1 kg de peso, só que você perde meio quilo de gordura e ganha 1,5 kg de músculo. Então não tem que ganhar esse peso nessa velocidade toda. Se você não está ganhando e está tendo progresso, não tem problema. Eu tirei esses valores de 1,5% a 0,9% de um certo consenso, mas pode ser que você seja um ponto fora da curva e consiga ganhar mais que isso. Mas se você for, provavelmente você já sabe. E se você não é um ponto fora da curva, é melhor você não ganhar mais peso do que isso. E a tendência, de qualquer forma, é que você vá reduzindo isso com a sua carreira. Agora, à medida que a gente vai ficando mais treinado, a gente tem que diminuir essa taxa de ganho de peso, porque senão a gente só vai ficar gordo, não vai conseguir ganhar músculo, ganhar gordura e não vai ter o resultado que a gente quer. E para a gente conseguir avaliar se a taxa de ganho de peso que a gente está tendo é adequada, uma boa maneira é acompanhar a nossa cintura e ter uma noção de como que ela se comporta quando a gente está perdendo peso. Por exemplo, vou pegar o meu caso. Quando eu faço uma dieta bem sucedida, eu perco cerca de 1 centímetro na minha cintura para cada 700 gramas que eu perco. Então, se eu estou ganhando peso e estou ganhando mais peso para cada centímetro, por exemplo, se eu ganho 1 centímetro para cada quilo que eu ganho, significa que eu estou ganhando mais músculo do que gordura. Significa que depois que eu fizer uma dieta para perder essa gordura, eu vou ter ganhado 300 gramas de músculo para cada quilo aproximadamente. Então, se eu vou ganhar 5 quilos, depois eu vou ter que perder 3,5 kg, porque é 700 gramas para cada quilo, e aí eu vou ter 1,5 kg a mais de músculo do que quando eu comecei. Agora, se eu estiver ganhando peso e estiver muito próximo do 0,7, no meu caso específico, no seu caso é diferente, porque seu corpo vai armazenar gordura de maneira diferente, então é algo que você mesmo tem que experimentar para ver, aí não vale a pena, eu estou ganhando muita gordura, então eu tenho que tentar ganhar o máximo de peso possível para o mínimo de cintura possível. E a gente vai diminuindo essa taxa de ganho de peso até que chega uma hora que a gente fica muito avançado e a gente não pode se basear demais na cintura. A gente vai chegar numa taxa de ganho de peso tão baixa que a gente não vai ter certeza se está ganhando peso ou não, porque a balança não vai conseguir medir. A gente vai ter que ficar vários meses para conseguir enxergar uma tendência. Então, o que eu acho razoável é uma taxa de ganho de peso de meio quilo por mês, que é algo que a gente ainda consegue detectar na balança, e é razoável. Agora, se você tenta fazer muito mais baixo que isso, você pode simplesmente não ganhar peso e perder um monte de tempo. Perder entre aspas, porque você pode, ao mesmo tempo que você está mantendo peso, perdendo gordura e ganhando músculo. Mas se o seu objetivo é ganhar peso, aí é sim uma certa perda de tempo. Vamos falar agora sobre a termodinâmica do ganho de peso. Se você tem interesse em termodinâmica, eu falei muito sobre balanço de energia
nesse meu outro vídeo, só clicar aqui em cima. Para ganhar peso, a gente tem o gasto que está associado à digestão, porque a gente vai comer mais calorias, a gente vai ter que digerir mais comida, e a gente não consegue absorver toda a energia que está na comida. A gente acaba tendo um pouco de ineficiência, então a gente vai ter um gasto relacionado à digestão. Além desse gasto, a gente vai ter outro, pegando os aminoácidos, se for no caso de proteína, ou os ácidos graxos, se for no caso de gordura, e depois sintetizando eles para o tecido maior. Isso aí também não é um processo 100% eficiente, então a gente vai gastar mais energia do que armazenada, então tem esse outro gasto. E além disso, a gente tem também o quanto que é depositado de energia, que é a energia que está associada às ligações dos aminoácidos, no caso de proteína, ou da glicose, no caso de glicogênio, ou da gordura, no caso do tecido adiposo. Os gastos que a gente tem com a digestão são cerca de 10% da ingestão de uma pessoa saudável, mas isso aí varia de 8% a 15%. E isso aí varia de acordo com os macronutrientes que você come, então, por exemplo, a gordura é de 0% a 3%, carboidratos são de 5% a 10%, e proteína de 20% a 30%. Só que isso aí não é para ter aplicação prática, não é para você pensar, não, vou comer só a gordura, carboidrato, proteína, não é para aplicar isso, é só para você entender como é que funciona. Mas não é só essa simplicidade de macronutrientes, também tem a ver com o alimento ser mais ou menos processado, por exemplo. Tem um estudo que eles pegaram um sanduíche de queijo com outro sanduíche de queijo, só que um é pão integral, o outro é pão branco, um queijo é processado, o outro não é, e a gente encontrou nesse estudo que um grupo teve 10% da energia gasta na digestão e o outro teve 20%. Então, é o dobro da energia gasta na digestão, baseado se o alimento é processado ou não. O que é processado vai ter menos gasto, o que é não processado, é mais integral, vai ter mais gasto. Mas resumindo, vamos usar 10% da energia aqui ingerida. Para depositar 1 kg de músculo, a gente não precisa de 1 kg de proteína. É cerca de 75% água, 20% proteína, 5% são outras coisas. Tem glicogênio, tem também gordura no músculo. Então, o que a gente encontra é que na faixa de 1.200, 1.240 calorias, que é correspondente à energia armazenada em 1 kg de músculo. Só que tem também o quanto que a gente gasta na síntese, e isso é algo que a gente ainda não conseguiu descobrir com grande precisão. Uma estimativa que a gente tem é de 1.450 calorias a 1.780 calorias por quilo de músculo. Isso para síntese mais deposição. Agora, para a gente compensar a termogênese induzida pela dieta, ou TID, que foi o passo anterior, que é o quanto você gasta na digestão, a gente tem que dividir esses valores por 0,9. Então chega em 1.610 a 1.980 calorias por quilo de músculo. Agora, não é só músculo que a gente ganha, a gente também ganha tecido adiposo. Quando a gente pega o que a gente gasta para sintetizar o tecido adiposo, depositar e compensar o TID, a gente chega em 8.400 calorias por quilo. Agora, se a gente divide isso por 30 dias, a gente encontra quanto que tem que ser o nosso superávit calórico por dia para a gente conseguir ganhar 1 kg por mês. A gente chega em 54 calorias por dia. Se você pega as estimativas mais conservadoras para o músculo e você considera que você vai ganhar só músculo, até 280 calorias por dia, se você considerar que você vai ganhar só gordura. Então é uma faixa razoavelmente ampla, mas você sabe que você não precisa de um superávit calórico tão grande assim. 50 a 300 calorias por dia já seria o suficiente. Mas agora a gente vai dar uma olhada como que varia o nosso gasto energético. Quando a gente fala em metabolismo, a gente está falando de processos básicos do nosso corpo e também do TID. Tem uma grande variabilidade, mas não é algo que é lá muito significante. Você vê variações no TID de em torno de 10% da ingestão de caloria que a gente tem. Então, não é algo que justifica uma dificuldade tão grande para ganhar peso para uma pessoa. Agora, tem um fator que varia muito entre as pessoas e que representa cerca de 60% da variação de energia baseado no quanto a gente come na média das pessoas. Então, se na média das pessoas elas comem 1.000 calorias a mais, vão gastar 500 calorias a mais, 100 calorias vão ser de TID, 300 calorias vão ser disso. É o que a gente chama de NEAT, ou Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ou seja, é o que a gente gasta com a nossa atividade física, que não é exercício. Então não é você sair para dar uma corrida ou você fazer um treino de musculação. São atividades físicas como você caminhar de um lugar para o outro, ou se você tem algum trabalho manual, poderia ser isso. Ou você arrumar seu quarto, lavar a louça, ficar se coçando, gesticulando, batendo o pé, andando de um lado para o outro. Tudo isso é o NEAT. E ele não só tende a aumentar quando a gente aumenta a nossa ingestão calórica, como ele varia muito de uma pessoa para outra. Tem pessoas que vão ter uma redução do NEAT quando a gente come mais. Tem outras, a gente encontrou um caso que a pessoa gastava 69% do que ela comia a mais em NEAT. Ou seja, ela comia 1.000 calorias a mais no dia e gastava 690 calorias só mexendo, só andando de um lado para o outro, mexendo, esse tipo de coisa. E isso não é o que ela gastava fazendo isso, é o que ela gastava a mais. Então ela já gastava e ela passou a gastar 690 calorias a mais com esse tipo de atividade física espontânea. Então quando alguém fala que o metabolismo é acelerado ou alguma coisa assim,
Na verdade, não é bem o metabolismo que está aumentando o gasto energético. Normalmente é o NEAT, que é essa atividade física espontânea. A pessoa não percebe, mas ainda assim ela tem essa atividade física a mais e isso que gera esse gasto que dificulta o ganho de peso. Agora, juntando a nossa estimativa anterior de 54 a 280 calorias por dia para conseguir ganhar 1 kg no mês, pegando também o tanto que nosso NEAT vai aumentar, a gente chega numa estimativa de 54 a 1.200 calorias a mais por dia para a gente conseguir ganhar esses 1 kg por mês. Isso não é o seu superávit, é o quanto você vai aumentar a sua ingestão para chegar no superávit que vai ter esse ganho de peso. Agora é importante ressaltar que você não precisa de ganhar 1 kg por mês. Então se você quer ganhar meio quilo por mês, é metade disso. Você vai aumentar a sua ingestão calórica em 25 calorias por dia até 600 calorias por dia, no caso mais extremo. Não tem necessidade de muito mais que isso. É claro que eu peguei um caso que foi reportado e você pode ser um ponto fora da curva que está além desse caso. Você vai gastar mais do que 69% em NEAT. Então vamos ver agora uns macetes para você conseguir ingerir essas calorias a mais se você tem dificuldade com isso. Uma opção é você comer macarrão. Macarrão é um negócio muito fácil de comer. Você substitui arroz por macarrão com molho branco, ou macarrão ao alho e óleo, alguma coisa que vai acrescentar um certo molho no macarrão, que vai deixar ele mais calórico. Então com isso, você come uma pratada, se precisar você come duas, e é relativamente fácil. Macarrão também é um negócio barato, então fica relativamente econômico de você ganhar peso. Se você não tem apetite o suficiente para ganhar peso comendo macarrão, entram aí as calorias líquidas. Então você pode beber suco, refrigerante, achocolatado, tem até quem pega um copo de shot, enche de azeite e tome. Eu não vou te julgar, eu nunca fiz isso, acho que é besteira, é melhor você jogar, sei lá, na sua salada, na sua comida, você pode usar óleos para esse tipo de coisas, não precisa de beber ele diretamente, né? E o rei das calorias líquidas é o leite integral. Tem até um método para ganhar peso que chama GOMAD, que é 1 galão de leite por dia, ou seja, 4 litros. Só que isso aí é um exagero absurdo, são 2.400 calorias de leite integral. Só que você pode pegar isso aí e não levar a esse extremo todo. Você toma 1 litro, por exemplo, já são 600 calorias. Se é meio litro, são 300. Então, se você tem essa dificuldade, você pode tomar leite integral, só que começa aos poucos. Você não sabe como é que é a sua tolerância a laticínios e você pode ter complicações gastrointestinais. Você pode tanto ter diarreia quanto ter prisão de ventre por beber leite demais. Então vai aos poucos e consulte um profissional da área de saúde, seja um nutricionista, um médico, alguém que vá te acompanhar nisso. Se você tem alguma preocupação com pedra nos rins, a gente não tem muitos relatos de pessoas que tiveram problemas por usar essa estratégia de beber 4 litros de leite, mas é melhor realmente você acompanhar um profissional e tomar cuidado se é algo que você tem histórico. Outra opção é você fazer os seus próprios shakes de hipercalórico. Se você pega aqueles sacões cheios de pó que é hipercalórico, eles não são tão calóricos assim. Eles são bastante caros pelo que tem dentro deles. Então você faz seus próprios shakes, vão ficar mais calóricos e mais baratos. Você pode pegar, por exemplo, aveia em flocos, pode ser flocos finos, que desce mais fácil, manteiga de amendoim e leite integral. Com isso é um negócio bem mais calórico do que o hipercalórico. A manteiga de amendoim tem cerca de 50% mais calorias por peso. Pra você ter uma noção, a aveia é mais ou menos tão calórico quanto o hipercalórico. Misture isso tudo e manda pra dentro. Você pode bater no liquidificador se você acha melhor. Agora, nesse caso também, vai com calma no leite, vai com calma na aveia, se você não tem costume de comer muita fibra. Eu não quero você sentado na privada xingando o meu numerocentista. Outra opção é você fazer sanduíches com pão de forma, manteiga de amendoim e geleia de morango. Lucas, tem que ser geleia de morango? Tem, senão você não vai ganhar peso. Não, de morango fica gostosa, então assim, é a minha sugestão, mas você coloca a geleia que você quiser. E o foco aí é a manteiga de amendoim, que ela que é o mais calórico. A geleia não é tão calórica assim. Então a ideia é você ter um veículo para conseguir colocar a sua manteiga de amendoim e botar ela para dentro, porque ela de colherada não é tão boa quanto ela nesse sanduíche. E por que eu falo tanto de manteiga de amendoim? Não pode ser uma manteiga de amêndoa ou de outras nozes, esse tipo de coisa? Eles são mais caros, não é melhor? E a resposta é que essa diferença de preço entre as coisas não está ligada à qualidade. Você já viu um pé de amendoim? É um arbusto e você arranca ele do chão e tem os amendoins que ficam embaixo da terra. É bem fácil de produzir. Já viu uma amendoeira? É uma árvore gigante, você tem que colher lá em cima as amêndoas, as castanhas, se for outra coisa. Então você vai ter muito mais gasto. Então o amendoim é barato, não é porque ele é ruim, é porque ele é fácil de produzir. Botanicamente, o amendoim é uma leguminosa e não uma oleaginosa, diferente desses. Aqui não é só maromba não, também tem cultura. Marombeiro cultista. E o último macete é você pegar algum tipo de doce que é fácil de comer. Então você pode, por exemplo, tomar sorvete, pode comer uma barra de chocolate, pode pegar um pacote de cookies e comer ele. Qualquer doce prático que já está pronto, que você não tem que preparar,
serve. Então, sorvete você pega do pote e come direto. A barra de chocolate você abre e come. A mesma coisa com o pacote de cookie. Isso é válido também para as outras recomendações que eu dei. As calorias líquidas já estão todas prontas. Você só abre a garrafa e toma. O hipercalórico que eu falei, a aveia já está pronta, a manteiga de amendoim já está pronta e o leite já está pronto. Você só joga num copo, mistura, no máximo bate no liquidificador e toma. O sanduíche, o pão está pronto, você pega, passa a manteiga, passa a geleia e come. Então a ideia é que você tenha praticidade, porque se você tem uma grande dificuldade de ficar cozinhando as coisas para conseguir ganhar peso, aí você pode se sabotar, mas faça um negócio prático. Concluindo, você não precisa fazer mais ou menos refeições no dia ou comer num horário específico, o negócio é só você conseguir comer mais. Então você pega uma refeição que você já faz, porque aí você não vai estar mudando o seu hábito, não vai estar mudando a sua rotina, é um negócio que é prático para você e acrescenta esse alimento. Então, se você toma café da manhã em casa, você pode tomar também um copão de leite integral junto, ou um copão de suco, ou no seu pós-treino, ao invés de você tomar uma dose de whey, você pode tomar 1 litro de leite integral. Ou se você come em casa à noite, você pode terminar a sua refeição e mandar um shake de hipercalórico com aveia, ou você pode comer um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia, ou comer um pouco de sorvete, ou um pouco de chocolate, ou um pouco de cookies, ou qualquer outra coisa. A ideia é que você consiga implementar na sua rotina essa ingestão a mais de energia de uma maneira que não vai ser muito difícil. Então você pega uma refeição que você já faz, que já tem comida disponível, que se você tiver que levar uma marmita maior ou mais marmita, isso aí vai ser mais dor de cabeça para você, melhor que você esteja em casa, e aí você come mais, é só isso. Se você gostou dessa mentalidade de atingir os seus objetivos de maneira mais prática, você pode fazer consultoria comigo, me manda um e-mail marombeirocientista@gmail.com ou preencha esse formulário aqui na descrição do vídeo, curte o vídeo se você tem interesse nesse conteúdo de nutrição. E Buda já dizia, siga o caminho do meio. Se você comer pouco, vai continuar frango. Se você comer demais, vai ficar gordo igual a mim. Isso aí, pessoal. Aquele abraço e bora puxar os ferros!